Nós estamos celebrando hoje a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, já que este final de semana, dia 31 e dia 1º, caiu em um domingo, sábado e domingo, dia da Mãe de Deus. Então nós estamos antecipando a festa da Sagrada Família para o dia de hoje. Pois bem, a família, ela é, como a igreja ensina, a imagem da Trindade. Deus, quando criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, os criou como expressão do seu amor trinitário. Adão e Eva foram criados à imagem desse amor divino, para que os dois pudessem mostrar ao mundo, de forma visível, o que é este amor de Deus pela humanidade, pelo ser humano. E não só Adão e Eva, mas os filhos também. Porque na medida em que o casal se doa mutuamente, nós temos ali, pelo milagre que Deus opera, uma vida, mostrando que este amor é um amor fecundo, é um amor que não é estéril, é um amor que não se fecha em si. Desta maneira, homem, mulher e filhos são imagem perfeita do amor divino, do amor de Deus. O pecado original maculou esta união do homem com a mulher, desfigurou. Homem e mulher começaram a não mais se olhar com um olhar divino, mas com um olhar humano apenas. E começou nesta relação, uma relação ferida, uma relação de egoísmo, em que Adão via apenas Eva, Eva apenas Adão, e não eram mais uma janela aberta para Deus. Isso nós vemos no pecado, porque eles vão se cobrir, tecem para si folhas, pegam folhas e tecem para si uma tanga para cobrir a sua nudez. Isso é a imagem da vergonha original, deste amor que antes era puro e que agora se transformou num amor ferido. Mas Deus não deixou e nem permitiu que esta aliança original, feita lá com Adão e Eva, fosse desfeita, nem pelo dilúvio, nem pelo pecado original. A união do homem e da mulher é uma união estabelecida por Deus de ordem natural. Não foi o ser humano que inventou o homem e a mulher, não foi o ser humano que deu Adão a Eva e Eva a Adão, foi Deus. Por isso, a união deles é de origem divina e de ordem natural. Mas esta união não foi corrompida pelo pecado original. Deus não desfez esta união, e mesmo após o pecado, após o dilúvio, esta união permaneceu. E chegada a plenitude dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo pegou esta união do homem e da mulher e elevou a uma dignidade de sacramento. Ou seja, o homem e a mulher para o mundo, recebendo o sacramento do matrimônio, é aquilo que São Paulo diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo as amou, dando a vida por elas. Os homens são no mundo a imagem de Cristo, da igreja, que dá a vida pela sua esposa, e as esposas são a imagem da igreja. A mulher vestida de sol, a mulher pura, sem mancha, sem defeito, ou seja, a mulher no mundo deve ser esta imagem, a imagem da igreja, e com todas as suas virtudes, e o homem da mesma maneira, um feito para o outro, nenhum maior que o outro, nenhum menor que o outro, mas na mesma dignidade, diferentes, biologicamente diferentes, com temperamentos diferentes, com ideias diferentes, mas com a mesma dignidade de ser humano. E Jesus elevou esta união a um sacramento, para que o homem e a mulher fossem no mundo este sinal de Cristo e a sua união com a igreja. Desta maneira, nós percebemos que a família é sacratíssima, e que a família é a célula máter da sociedade. Ela é o sustento de toda uma civilização. E Deus
que formou a família e quis a família, Deus também quis ter uma família. E Deus fez para si uma mãe santa, imaculada, perfeita, sem mancha, sem defeito. E Deus também formou para si um pai adotivo, São José, justo, casto, fiel, prudente. E Jesus, nosso Senhor, nasceu em uma família. Nasceu em uma família simples, humilde, nada de extraordinário. Vivendo em Nazaré, como ouvimos no Evangelho, uma cidade pequena, em torno de 5.000 habitantes, como hoje é Campo Novo, na época, longe de Jerusalém, e ali, naquela gruta, naquele lar humilde e simples, cresceu Jesus, com a sua mãe e com seu pai adotivo. E durante 30 anos, Jesus ficou ali, conviveu com Nossa Senhora, conviveu com São José, aprendeu o ofício do seu pai. Maria trabalhou como as senhoras trabalham, Maria limpou a casa, Maria fez comida, Maria lavou roupa. Nossa Senhora teve uma vida de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa comum, como as nossas mães, como as nossas mulheres. E São José, como os nossos pais. São José trabalhou, São José cuidou de Nossa Senhora e de Jesus. São José levou o sustento para casa. São José ensinou Jesus o seu ofício de carpinteiro, ensinou Jesus a trabalhar. Não tinha nada de extraordinário, era uma família comum. Tanto é que quando Jesus se apresentou, o que disseram? Pode vir algo bom de Nazaré? Ele não é Jesus, filho de José, o carpinteiro? Ele era conhecido assim. E esta imagem da Sagrada Família tem que ser para nós como uma tela, em que nós olhamos essa tela, e vamos reproduzir em outra tela em branco, aquela tela. Então nós precisamos olhar, meditar a vida de Jesus, de Nossa Senhora e de São José, para imitá-los. Os maridos imitarem São José, as mulheres imitarem Nossa Senhora, e nós todos que somos filhos, imitar o menino Jesus. Agora, se a igreja nos dá a Sagrada Família como exemplo de família ser imitada, vamos olhar o que hoje nós temos no mundo e que imagem nós temos no mundo de família. Primeiro, a mulher. A mulher que foi tão atacada e é tão atacada nestes últimos tempos para desfigurá-la. Desfigurar a mulher na sua forma de se vestir, na sua forma de pensar, desfigurar a mulher naquilo que ela tem de mais sagrado, que é gerar uma vida. Hoje o mundo quer olhar para a mulher como uma máquina de trabalho, uma mulher que compete com o homem. Meu Deus do céu, a mulher não precisa competir com o homem. Primeiro que hoje em dia não tem nenhum direito que o homem tenha que a mulher não tenha. E depois, o homem não gera vida. Que bobagem! O homem nunca vai ser uma mulher, nunca vai poder ter a graça de partilhar daquilo que só Deus faz, que é gerar vida. A mulher já é por si só, por gerar um filho dentro dela, muito maior que o homem. Essa ideia de comparação, de disputa entre os sexos que acontece hoje, é para desfigurar a mulher. Na sua forma de se vestir, a mulher que quer tanto ser igual ao homem, começa a se vestir igual a ele. A mulher que faz do seu ventre sepulcro, porque ela não pode ter mais filhos, porque ela fica desfigurada, ela vai ficar feia, ela não vai, ela tem que pensar em si, no seu dinheiro, na sua carreira, e ela transforma o seu ventre em algo estéril, ou muitas vezes num sepulcro, onde mata os filhos ali dentro. A mulher que saiu de casa para ser independente, e deixou o seu lar, deixou seus filhos ao cuidado de outras pessoas, que dizem, não, nós temos que sair de casa, nós temos que ter a nossa independência, trabalhar. Mas e quem ficou lá na sua casa? Outra mulher. Alguém está cuidando do filho dela, que não é ela. Então, até que ponto o dinheiro vai pagar a ausência de uma mãe, a educação de uma mãe dentro de casa? O mundo hoje pinta com várias coisas maravilhosas, que na verdade está inoculado para desfigurar e destruir a mãe.
que foi tirada do seu ninho, de dentro de casa, e abandona muitas vezes o seu lar para viver as suas aventuras. Por outro lado, o homem que hoje, ao invés de ser como São José, de proteger a família, de defender a sua família, não fala nada, é quieto, não a defende, não protege os seus filhos e as suas filhas e a sua esposa dos ataques do mundo. Os homens que não rezam, como São José, que acha que rezar é só papel da mulher. O homem que não dobra os seus joelhos, não reza um terço, não vem na igreja. Que tipo de pai é esse que não vê o filho rezar? Que tipo de pai é esse que não defende a sua família, protege a sua família, que é fiel à sua família, à sua esposa e aos seus filhos? São José é esta imagem também dos pais que foram roubados de dentro de casa, que estão lá numa ausência, o filho que cresce numa ausência tremenda do pai, e aí vai achar na rua outra imagem de pai. E, meus irmãos, isso é muito delicado, porque uma criança, um filho, ele não vai simplesmente olhar a cadeira do pai e da mãe desocupada, ele vai pôr alguém lá. Se não é a senhora, é a tia da escola, é a vizinha. Se não é o senhor, é o cantor da televisão, é o fulano da internet. Alguém vai ocupar esse lugar de imitação que a criança quer imitar, não vai ficar desocupado. Então o pai que é a lei, o pai que diz é e não é, que é firme na decisão, um pai que não se afrouxa. Quantas vezes nós vemos crianças que mandam nos pais, os pais que não têm voz, que são reféns dos filhos, dá o que o filho quer, o que o filho bem entende, a hora que ele quer. Não, tem regra, tem lei, o amor exige isso, o amor exige limite, e quem dá é o pai e a mãe. O São José é este exemplo de homem silencioso, virtuoso, que dentro do seu lar soube, acima de tudo, proteger e cuidar. O anjo não apareceu para Nossa Senhora para dizer que eles tinham que ir para o Egito, apareceu para José, porque é o papel dele defender, guardar a família. E depois nós temos Jesus. Se nós temos a mulher tão atacada hoje, e o homem também tão atacado, desfigurado para ser frágil, um homem feminilizado, um homem que tem dor de tudo e que não é capaz de ser viril, nós temos os filhos, as crianças que são atacadas. Olhando para Jesus no presépio, nós vemos as crianças hoje que são atacadas pelo aborto, crianças que são atacadas dentro das escolas pela ideologia de gênero. As crianças hoje são alvo também dessa desconstrução da família. Olhando para Jesus, nós vemos todas as crianças que sofrem disso, umas que não chegam nem a nascer, outras que nascem, mas são doutrinadas ideologicamente, desde a tenra infância. Outras crianças que dentro dos lares ou fora deles são abusadas por tios, por pais, mães que permitem isso, que veem, tios que veem e se omitem, crianças que estão a padecer dentro de uma família porque não tem o amor e o cuidado. Nós encontramos isso no menino Jesus, olhando para ele, nós podemos ver isto. Por isso, meus irmãos, nós olhando a Sagrada Família e olhando hoje o ataque que o mundo faz à mulher, ao homem e às crianças, nós sabemos que a última batalha, como diz Nossa Senhora em Fátima, a irmã Lúcia, será do demônio contra as famílias. E nós temos que preservá-las. E nós temos que defendê-las, e nós temos que amá-las, porque sabemos que tudo depende da família. A destruição de uma sociedade ou a revitalização dela depende da família. O Papa veio de uma família, o bispo veio de uma família, o padre vem de uma família, as irmãs vêm de uma família, os juízes vêm de família, os prefeitos vêm de família, os governadores, os reis, as rainhas, todos nascem em família. A reconstrução de um mundo, de uma civilização, não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. E se nós não cuidarmos da família, do pai, da mãe, dos filhos, nós já perderemos a guerra. Hoje nós encontramos muitas dores no nosso meio. Muitas famílias
que infelizmente se separaram, outras por outras questões. Mas por que isso acontece? Por quê? Porque em algum momento da história, alguém se perdeu. Ou o noivado não foi correto, o namoro foi feito nas coxas, o casal não se conheceu, ou depois de casado, um ou outro abandonou a vida de oração, de Deus, da igreja. Ou seja, em algum momento alguém se perdeu. E nós temos hoje que rezar por essas famílias também nessa missa. Pelas que se separaram, pelas que estão passando por um momento de dificuldade, de separação, pelos que estão em segunda união, para que possam regularizar a sua situação diante de Deus. Ou seja, nós temos tantos caminhos, mas Deus quer que nós todos sejamos família, de uma ou outra forma. Vamos pedir a Deus a graça nessa missa, de preservar as nossas famílias, nossas mães, pais, esposas, esposos e filhos deste mundo, e dar a graça dos pais que podem e devem proteger os seus filhos deste mundo, de o fazer, com graça, com perseverança e com o auxílio da graça de Deus e da Sagrada Família de Nazaré. Se nós sabemos se estamos certos ou não, se tem os pais e as mães aqui, e os filhos, que todos somos, se queremos fazer um exame de consciência e saber se nós estamos no caminho certo ou não, como boa mãe, bom pai e bom filho, é só olhar para Jesus, para Maria e para José. Se eu estou sendo Nossa Senhora e imitando as virtudes dela, então estou sendo uma boa mãe, uma boa esposa. Se eu estou olhando para São José, tem as virtudes dele, estou sendo parecido com ele, estou sendo um bom pai. Se eu estou olhando para Jesus e estou sendo um bom filho, obediente, amoroso, prestativo, caridoso, então eu estou sendo um bom filho. Eles são o critério da Sagrada Família. Eles são o critério para saber se estamos no caminho certo ou não. Por isso peçamos a intercessão deles para que nos guarde e nos livre do ataque do demônio que é tão nefasto hoje às nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.